Olá, pessoal. Então, vamos fazer mais esse teste. Eu estou aqui com o Eduardo. Em primeiro lugar, muito obrigado pelo seu tempo, Eduardo. O Eduardo foi o primeiro a participar do MF Talks. Ele participou do MF Talks número 1. Na época, ele estava indo fazer um MBA em Stanford. Ele foi lá, concluiu o MBA e hoje trabalha num hedge fund nos Estados Unidos. Então, muito obrigado pela disponibilidade. E hoje a gente vai tentar um formato novo, que é o formato de uma simulação de entrevista. Tem muita pergunta de o que se pergunta numa entrevista para fundos de investimento, é uma curiosidade muito comum sobre o que é perguntado, como é que é a conversa no fundo de investimento, e essa simulação que a gente vai fazer aqui hoje. Então, também agradecer ao Pedro, que se disponibilizou para participar disso. Então, o Pedro é um aluno está querendo entrar no mercado financeiro, e a gente vai fazer essa simulação. Então, só para entender assim, o contexto da simulação, é como se fosse uma vaga de estágio no fundo de investimento. Normalmente, no fundo de investimento, você acaba, são estruturas enxutas, você acaba falando com praticamente todos os sócios. Então, não são conversas, são muitas conversas, mas conversas rápidas de 10 minutos. Então, o Eduardo vai simular essa conversa, vai fazer as perguntas que normalmente ele faria, já entrevistou bastante gente para trabalhar com ele. Então, ele vai fazer normalmente, vai tocar como se estivesse tocando para uma entrevista de estágio. Então, eu vou passar aqui a palavra para o Eduardo e para o Pedro para começar essa conversa, e no final a gente passa alguns feedbacks. Eduardo, quando quiser, só começar. Obrigado, Rafael. Tudo bem, Pedro? Certo, Eduardo. Eu estou aqui com o seu currículo. Eu vi que você participou de alguns challenges de análise setorial. Me fala um pouco, por que você está interessado em investimento? O que te chama a atenção? Por que é uma área que te interessa? Por que você está procurando essa área? Legal. Bom, acho que o que mais me atrai no mundo dos investimentos é a área de análise de empresas. Eu sempre me senti muito atraído por esse processo, sem entender de fato o modelo de negócio de uma companhia, poder acompanhar de fato como o mercado analisa aquela empresa e me senti muito atraído, era como se fosse tipo um problema lógico, um problema matemático, assim, de você tentar resolver qual era a tese por trás daquela empresa, algo que me deixou muito apaixonado por esse mercado, de fato entender os negócios para poder investir e estar desenvolvendo uma tese. Entendi. Legal. Mas você consegue me falar, assim, quando é que você, primeira vez que você ouviu falar sobre o mercado, o que te chamou a atenção? Por que você ficou interessado nisso? Você falou um pouco do que você tem curiosidade de entender os modelos de negócios e tal, mas quando que começou isso? O que aconteceu na tua vida que, assim, esse negócio parece legal? Certo. Bom, quando eu entrei na faculdade ainda em 2020, a gente estava vivendo aquele exato momento do coronavírus, aquele circuit breaks na bolsa, e toda aquela dinamicidade de conversa aí de encontro com os temas de mercado, que foi onde eu estava começando a me interessar e brilhar os olhos, assim, aquele dinamicidade de tantos fatores que poderiam afetar as empresas, e todo mundo quebrando a cabeça para como que o mercado ia se dar depois disso, fazer projeções nesse sentido, e essa dinamicidade mesmo me chamou muita atenção, de um dia a dia de mercado, de poder seguir carreira nessa área, que me levou depois a ir aprofundando e buscando os caminhos mais próximos assim no decorrer da faculdade. Legal. E me fala um pouco desses desafios que você participou. Tem um aqui da Gel Capital Challenge, que você apresentou o case de Ruya. Me fala um pouco desse case, o que você analisou, o que você gostou, qual foi a sua conclusão? Legal. Na verdade, a Ruya, ela é uma plataforma de streaming que atua na China, nos modelos da Twitch, que a gente tem aqui no lado ocidental, né? E no lado chinês, esse mercado de gaming é muito forte, vem crescendo bastante. Então, ela se tornou uma das principais empresas do setor, estava com um share aí de mais ou menos 30%, e ainda em 2020 ela tentou fazer uma fusão com o segundo maior player do setor, que era a Douyu, e conhece todas essas dinâmicas de antitrust na China, esse mercado regulatório piorando, acabou não vingando, e por isso o papel acabou sofrendo muito. Mas, na verdade, o que a empresa apresentava era um case de muito crescimento, estava com um CAGR de receita aí próximo de 100% nos últimos 5 anos, ao mesmo tempo
que estavam trazendo várias iniciativas para monetizar a base de usuários muito mais forte do que a concorrência, iniciativas até que a gente não vê aqui nos players do Ocidente como a Twitch, de poder ter uma base de assinantes muito forte nos usuários, que não só assistiam, mas também pagavam as assinaturas para os principais streamers, e elas tinham esse modelo de sucesso compartilhado, que trazia uma rentabilidade muito interessante para o modelo de negócio no futuro, com várias fontes de crescimento que ela poderia potencializar esse retorno. E você acha que, por conta dessas intervenções do governo, do partido na China, esse case está... Você não acha uma boa ideia hoje em dia? Ou o que mudou na sua cabeça? Eu acho que o setor como um todo acabou sofrendo muito. O próprio papel tem uma volatilidade assim absurda, que não tem uma liquidez tão grande também no ADR que é listado. Então, eu acredito que o ponto macro nesse momento é um fator muito negativo que pode levar o mercado a acabar ignorando esse case micro interessante por um tempo. E provavelmente, nesse momento agora, vai acabar ofuscando essa tese de crescimento da empresa e de rentabilização no curto e médio prazo. Entendi. Legal, eu não conhecia essa plataforma. E esse outro challenge que você fez da Suno Research? É uma competição individual, né? Pelo que você escreveu aqui. Que case que você apresentou? Me conta um pouquinho dessa participação. Legal. No caso desse challenge da Suno, a gente começou fazendo análise mais completa assim do setor elétrico no Brasil, pegando dinâmica assim tanto de todas as pontas da cadeia, né, distribuição, geração, transmissão, e no final, que chegou nessa última etapa aí, a gente desenvolveu o case da Eneva, que é uma empresa brasileira que começou ali no grupo AGX e hoje em dia ela explora reservas de gás natural para produção de energia em termoelétricas. Me conta como é que foi esse trabalho. O que você estudou na Eneva? Como é que fontes você usou para construir um case? Eu não sei se você chegou a apresentar um case, mas só para entender assim as etapas desse seu processo de análise. Quais foram as informações que você usou? Eventualmente, se você chegou até uma conclusão, como é que você chegou até essa conclusão? E, enfim, conta um pouquinho desse processo todo. Legal. Bom, passando um pouco sobre as etapas que a gente seguiu, né? A intenção final era produzir um relatório com a recomendação, sim, de compra ou venda do papel. E, basicamente, as etapas que eu tomo, assim, no análise de um case, como foi no da Eneva, primeiramente, destrinchar a parte do setor, o que, no caso do setor elétrico no Brasil, a parte que mais pega é a regulatória, né? Então, eu acredito que uma das principais fontes que usamos foi da ANEEL e da ONS, de tentar entender como eram essas dinâmicas desses contratos, quando que as termoelétricas iam ser acionadas ou não, e a partir de entender como funcionava esse modelo da empresa inserido no setor elétrico brasileiro, partir para entender o modelo da Eneva em si, a principal fonte que eu usei nesse caso, né, destrinchando o site deles de RI todo, mas com as principais informações no formulário de referência, passando aí pelos tópicos que eles descrevem mais o modelo de negócios, entendendo um pouco mais os riscos, foram as principais fontes de formação da empresa, até poder partir para os últimos resultados. Então, pegando os últimos resultados dos últimos 5 anos, ali na base anual, e do último ano, abrindo aí os últimos 4 trimestres, né, batendo isso na planilha que a companhia até tem as informações muito estruturadas, fazendo uma análise vertical, horizontal ali do balanço e tentar fazer esse compilado com o que estava entendendo do case e depois partir para um call com RI, com as perguntas para tentar elucidar o que faltava. No caso da Eneva, a gente chegou com um call neutro, por causa do preço da ação no momento ainda estava muito esticado, mas que um modelo de negócio muito atrativo da companhia. E quais foram os principais riscos que vocês perceberam, acho que no caso você, né, que era individual, nesse trabalho da Eneva? Legal. Um risco interessante era que a companhia possuía 2 termoelétricas a carvão ainda existentes, e que é uma coisa negativa no momento de mercado assim, né, para atração de investidores.
e que se comprometia a não fazer novos investimentos, mas eram ativos ainda importantes e que tinham concessões ali ainda não ia vencer no curto prazo, né, dela operar essas termoelétricas. Além disso, acho que um dos principais riscos da tese vinha do preço, que o papel já é um dos fundos que mais subiu depois do IPO ali, com o mercado muito animado com a tese do modelo de negócio inovador dela de poder monetizar essas reservas de gás em locais assim bem difícil acesso, na maior parte do interior do Maranhão, e o mercado acaba precificando isso com bastante prêmio, principalmente também por causa das aquisições dela. Ela tinha um processo na época para adquirir até um campo de petróleo da Petrobras, que acabou não dando certo nos outros anos, mas eu acredito que esse prêmio que o mercado estava colocando no papel era outro risco interessante. Legal. Diz uma coisa, Pedro, em 2 minutos, diz qual que é a melhor ação que existe hoje na sua cabeça. Pode ser no Brasil, pode ser fora do Brasil, e por quê? Legal. Um case que eu gosto bastante é justamente no Brasil, que os mercados emergentes agora, eu penso que tem uma visão potencial bem melhor, considerando todo o cenário macro de Fed fora e problemas inflacionários, é o case da Taurus. Ela é uma fabricante de armas que está finalizando o processo de turnaround no Brasil, e ela acabou se consolidando como o player mais rentável do setor quando se olha os países americanos, muito pela vantagem competitiva dela de fabricar mais de 60%, 70% das armas no Brasil e vender em 80% da receita vindo do mercado fora. Então, uma exportadora de armas tem essa vantagem competitiva interessante de ter custos em reais e a venda em dólar, o que faz com que ela seja o player mais rentável do setor, com as maiores margens, tendo uma margem EBITDA de mais de 35%, e, ao mesmo tempo, ela negocia com os menores múltiplos comparado com os players. Então, ela está negociando um EV/EBITDA em caso de 3 vezes, enquanto a Ruger, Smith Wesson, aí nos Estados Unidos, chegam na casa dos 6, 7 vezes, isso nos patamares baixos agora, no histórico chega a mais de 10 vezes, e, ao mesmo tempo que ela tem essa posição, ela tem uma alavanca de crescimento muito interessante, com o novo parque industrial que ela está terminando de operar, e pretende a produção de armas mais longas, né, que ela atuava mais no mercado de revólveres e armas curtas. Ela vai explorar um novo nicho de mercado de maneira mais rentável e com possibilidade de aumento do ticket médio, trazendo tanto crescimento com rentabilidade e um valuation barato. Legal, cara. Parabéns. Muito bom. Aqui do meu lado é isso. Então, beleza. Lembrando que é uma simulação, cada entrevistador vai tocar de uma forma. O Eduardo foi pelo caminho de ver no currículo que você tinha participado de competições e foi explorar as suas opiniões, as suas ideias sobre esses cases. Do meu lado, assim, olhando, eu achei realmente você foi muito bem, estava muito seguro nas respostas. Acho que nem tem muito do que adicionar. Vou até perguntar mais para o Eduardo, como entrevistador, quando ele estava fazendo as perguntas, assim, o que você estava esperando do candidato na resposta? Quando você estava fazendo as perguntas, qual era o objetivo e o que você achou das respostas do Pedro? Tá. Para esse tipo de candidato, para estágio, é normal, às vezes, a gente pegar alguns currículos que a pessoa não tem experiência nenhuma. No caso do Pedro, você até, embora não tenha trabalhado, não tenha tido experiência profissional, você já se envolveu em situações quase profissionais, né? Assim, você pode não ter sido contratado, mas o trabalho que você fez nesses challenges é o trabalho que você faria se estivesse trabalhando. Mas a minha primeira pergunta foi sobre por que você decidiu olhar para o mercado, que acho interessante entender um candidato, principalmente quando ele não tem muita coisa, muita bagagem para contar, assim, por que você gosta disso, entendeu? Às vezes a pessoa gosta por razões equivocadas, assim, às vezes não tem tanto conhecimento e às vezes pode ter uma visão um pouco iludida, assim, do que é mercado. Acho que você deu uma boa resposta, explicou, acho que eu pedi para você respondeu, e depois eu pedi para você fazer uma narrativa um pouco mais tangível, sabe? Para eu entender, assim, cara, de onde surgiu essa ideia, entendeu? Às vezes dá uma resposta muito institucional, você não convence, então, não que você não me convenceu, você me convenceu, mas é bom você trazer, às vezes, uma história. Tipo, aconteceu assim, foi assim que isso me impactou. Eu acho só legal que você reforçou um ponto que eu falo bastante,
que é muito importante você sentir do candidato que ele realmente quer aquela vaga, ele entende o que é aquela vaga, e não ser uma pessoa que quer trabalhar no mercado financeiro porque, teoricamente, dá dinheiro. Então, isso eu acho que é um red flag muito grande, você entrevistar um cara que você nem sabe direito porque ele quer trabalhar na vaga, e eu acho que a sua resposta foi boa e foi legal até o Eduardo reforçar. Aí, até na questão de case, obviamente, você não esperava que o Pedro fosse fazer um grande case de investimento, mas quando você perguntava dos cases, o que você estava esperando assim, ver na resposta do candidato? Acho que o mais bacana de observar assim, o racional, o processo na cabeça dele, assim, do candidato, como que você analisa uma empresa, se você conhece. Às vezes é ver se vai ter alguma coisa muito... Vai ter alguma bola fora, assim, muito fora, sabe? Você falar... Eu pedi para você explicar um case, você falar uma coisa completamente estapafúrdia que não tem nada a ver com análise. Eu não estou tão interessado se a sua conclusão, se eu concordo com ela ou não. Nesse momento eu estou mais interessado em se você segue etapas lógicas, sabe? Como você descreveu bem no case da Eneva, né? Você falou assim, pô, peguei os relatórios, eu tive preocupação em entender como é que é o ambiente regulatório, porque é um aspecto muito relevante para esse negócio, então eu estudei como é que o regulador funciona. Aí depois você pegou os números da empresa, você citou lá que o RI tem lá disponível uma planilha com todos os dados, que isso ajuda. Isso mostrou, na minha cabeça, eu estou pensando assim, esse cara, ele sabe mais ou menos como é que é o trabalho de análise. Ele sabe o que é um site de RI, ele sabe o que é um income statement, ele entende o papel, no caso de uma empresa elétrica, do regulador. Então, era mais entender como a sua cabeça funciona, e acho que você explicou bem. Como o Rafael falou, eu não estava tão interessado em avaliar se a sua conclusão e tal, ela é perfeita, é mais o quanto que você conhece desse negócio. E, de novo, nesse tipo de candidato, é, eu acho que não é nem... A gente não quer nem ver se o cara ele é o fera da análise do setor elétrico. É mais ver se ele pensa em formas racionais, se ele se comunica com uma forma lógica, coerente, articulada e tal. Acho que esses são os elementos mais importantes. Eu acho que você foi super bem. Eu acho até ressaltando uma coisa também que eu falo muito, que eu acho que o Pedro foi bem, que é até a expressão que usa muito assim, no mercado de bullshitar, né? De acabar tentando falar o que você não sabe direito, ver umas palavras-chave e sai jogando isso. Mas nas suas explicações eu acho que seguiu uma linha lógica muito boa, não ficou tentando jogar palavras, então deu para entender que você realmente fez um trabalho, pesquisou e dentro da medida do possível conseguiu fazer um bom case. Porque eu acho que isso conta negativamente muito, muito mal, assim, quando você vê que a pessoa nem sabe direito o que ela está fazendo, só está falando, só está jogando um monte de palavra que ela ouviu. Eu acho que nisso você foi bem. Então, Eu concordo total com você, cara, assim. Muitas vezes você vai estar numa entrevista que alguém vai te fazer uma pergunta que você não sabe. Se você responder que você não sabe, no mínimo mostra uma certa honestidade intelectual. A pior coisa é você, sabe, ser pego ali na mentira, sabe? Você falar que, pô, que você sabe, entende aquilo e tal. Às vezes é tentador, você pode sair como conhecedor de alguma coisa, mas se você for pego, pega muito mal. Então, acho que não compensa o risco. E não, tá ótimo. Até para fechar, tem dar a oportunidade aqui até do Pedro, tá com a chance aqui de falar com o Eduardo. Se você tiver uma pergunta, até para testar, que é sempre comum, assim, se tem alguma pergunta específica, obviamente não vai ser sobre a vaga, porque não existe a vaga, mas se fosse fazer uma pergunta para o Eduardo, qual pergunta você faria? Eu queria entender mais dessas próximas etapas, assim, depois de uma entrevista inicial, assim, que é como um filtro, assim, né, nesses candidatos em seguida, o que estaria mostrando esse diferencial em si, em resposta, num momento que acaba de background, assim, chega no final, imagino que o background de conhecimento técnico não difira muito, assim, dos candidatos. Se puder comentar alguma coisa, assim, que chamou sua atenção de diferente fora, em algum processo seletivo, algum candidato mandar uma coisa, assim, um sample, alguma coisa fora que não foi pedida, algo que possa destacar, assim, fora do que, às vezes, o perfil de mercado financeiro já acaba sendo muito certinho e habituado. Ótima pergunta. Muito boa essa pergunta mesmo. Em geral, você está certo.
em geral, você vai chegar, vai ter um grupo de pessoas que todas têm mais ou menos o skill ali necessário. E, cara, para esse perfil de candidato, talvez a coisa menos importante ali seja que você tenha hoje o conhecimento necessário para fazer essa tarefa. Porque acho que o seu entrevistador ele vai estar muito mais preocupado na sua capacidade de aprender esse conhecimento do que o conhecimento que você já tem. Porque ele não espera que você saiba muita coisa. Mas ele espera que você consiga aprender rápido. Então, sua capacidade de explicar uma ideia, de narrar uma história, ter um bom storytelling, ser persuasivo de certa forma, ser coerente no que você fala, ser articulado na construção das suas ideias, isso é super importante. Eu recomendo 2 coisas, cara, que acho que para o formato dessa simulação não convinha, mas pesquisa antes a empresa. Entenda a empresa que você está falando. Outra coisa, tem um case pronto para você falar. Você falou o case de Taurus super bem, rápido. Cara, entrevista não dá para você fazer um case de 15 minutos, ninguém tem paciência para escutar isso. Mas é bom você ter um pitch de 2 minutos. No máximo 5 minutos. No máximo, estourando. Às vezes o seu pitch de 2, ele vai virar uma conversa de 15, porque eu posso começar a perguntar mais coisa, entendeu? Mas tenta concentrar uma história com começo, meio e fim em 2 minutos. Isso é ótimo, você mandou super bem. E você perguntou isso depois da conversa. É sempre legal você mandar um e-mail de follow-up. Gostei da conversa, traz algum ponto que foi interessante na conversa, traz alguma informação adicional. Eu acho que isso, sinceramente, isso ajuda até o entrevistador a lembrar de você. Porque, às vezes, você está entrevistando... Cara, já fiz um processo de estágio que a gente falou com... Não falou, mas a gente olhou mais de 100 candidatos. Eu não sei, nem lembro quantos a gente falou, mas era muita gente. Então, na verdade, você ter alguma coisa que faz o entrevistador lembrar de você vai te ajudar. Então, manda um e-mail educado, depois da reunião, menos de 24 horas depois, agradecendo pela oportunidade, explica por que você está interessado e se tiver alguma coisa que surgiu durante a conversa que seja relevante para você mencionar, faz isso que vai ser super legal. Acho que foram ótimos pontos, ótimas dicas do Eduardo. Então, mais uma vez, agradecer muito ao Eduardo. Primeiro participar do MF Talks, foi o primeiro a aceitar o convite, agora foi o primeiro a aceitar o convite desse formato também. Muito obrigado pelo seu tempo, pela participação. E agradecer também o Pedro por querer aparecer para disponibilizar para os outros alunos verem como é que é um formato de entrevista. Então, muito obrigado aos dois.